Olá, turmas do terceiro ano. Seguimos, então, com os estudos, né, da unidade 1. Vamos, então, finalizar a aula 4. Então, lembrando que o terceiro ano está estruturado, né, os componentes, a matriz curricular, na verdade, né, do componente de arte está estruturado com 2 unidades. Então, são 12 aulas na unidade 1, 12 aulas na unidade 2, e ao final, né, dessas aulas, a 12, por exemplo, a aula 12 e 13 são as aulas para a revisão e avaliação, certo? Então, aulas de conteúdo, nós temos, por exemplo, 10 aulas de conteúdo de cada unidade. Nós estamos já na aula 4, aí quase na metade dessa unidade. Então, ela é bem corrida, é rápido. Então, queridos, por isso que eu oriento vocês, estudantes, estarem sempre com seu caderno, fazendo anotações, para que vocês, né, não esqueçam aí os temas que nós abordamos. Então, o caderno é essencial, certo? Por isso que eu sempre busco trazer poucos conteúdos dentro de uma aula, sempre trazendo os conceitos, as obras mais importantes, os artistas, para que dê tempo vocês, enquanto estão assistindo a aula, também fazer anotação. Não saiam correndo aí, desenfreada, falando tudo rápido, não, porque eu divido os conteúdos de forma que é possível vocês assistirem a aula, ouvir e anotar também, para fixar bem aí o conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, vamos finalizar essa aula, vamos revisar aquilo que nós abordamos na aula de conteúdo. Esta aula revisão é a 4.2, finalizando aí o tema da pintura e história, parte 2. Nós falamos sobre o neoclassicismo, a arte acadêmica, e também sobre a missão artística francesa. O neoclassicismo, a arte acadêmica, ela iniciou na Europa, no século XVIII, teve larga influência na arte, só voltando aqui, teve larga influência na arte e na cultura, né, do Ocidente. Nós tivemos aqui muitos artistas também brasileiros, então o academicismo também veio para o Brasil por meio da missão artística francesa. Isso mesmo. Então, esses artistas que vieram para cá, eles trouxeram, né, esse estilo aí de pintura, de pintar, né, que é o neoclassicismo, que é essa abordagem também dos temas históricos, como esta obra aqui, O Grito do Ipiranga, no qual Dom João I faz aí o grito da independência do Brasil. Vocês conhecem bem essa obra. Então, representou o que é o neoclassicismo. Novo, clássico, né? Uma tendência aí da academia de buscar um novo, abordar os temas do clássico, né? Um novo clássico. Então, o neoclassicismo, né, os artistas neoclassicistas, eles rejeitavam, então, o estilo rococó e o barroco, né, desse período aí do século XVIII. Então, vocês vêm acompanhando durante as aulas, né, o que foi esse movimento cultural também modernismo, né, que foi a nova sociedade, a nova forma da sociedade se posicionar em termos de cultura, na literatura, na arte, também na política, nas pesquisas científicas, enfim, foi o renascimento, né? O modernismo ele inicia ali no Renascimento e foram surgindo vários estilos no que diz respeito à arte, e o neoclassicismo se opôs, rejeitou então o estilo do rococó e o barroco, que vocês já aprenderam. No Brasil, houveram, então, vários artistas também com a arte acadêmica, porque eles fizeram parte da missão artística francesa. Eles vieram, né, com esse grupo, que foi fundada em 1826. O objetivo da missão artística francesa, falar de uma palavra mais simples, foram um grupo de franceses que vieram para o Brasil a pedido de Dom João VI, para montar uma escola, vamos usar essa palavra, abrir, né? Não montar, abrir uma escola de arte. Por isso, missão artística. Eram todos como
pintores, né? Vocês viram na aula anterior, eram pintores, desenhistas, também ofícios como da arquitetura, arquitetos, enfim. A função dos integrantes era executar trabalho para a família real, relacionar, fazer obras, datas e fatos comemorativos da monarquia, também registrar ali cerimônias de aclamação ou de coroação, né, da monarquia, retratos oficiais de personagens e membros da nobreza, registrar, então, vários temas, né, do cotidiano na corte e na cidade. Debré foi um dos mais destacados aí do grupo, né, da Missão Artística Francesa, que retratou, então, o cotidiano brasileiro. Ele foi além de retratar só as questões da família real, também retratou das outros, né, cotidiano das pessoas, como os escravos, enfim. Ele deixou esse registro aí para que possamos hoje estar analisando. Então, estudantes, seguindo, vamos então para a correção das atividades de sala. Vamos. Muito bem, queridos, apesar de eu ter, né, deixado como opção também uma atividade prática, lembra que vocês ficaram de fazer uma discussão na sala sobre material ou produtos, né, material ou imaterial aí da tua comunidade, certo? Espero que vocês tenham feito, tenham buscado aí identificar o que vocês têm aí na sua cidade, na sua comunidade. Você tem um museu que traz ali, preserva a cultura, a história aí da sua comunidade. Vocês identificaram músicas locais, textos literários, poemas, que são, né, o que podemos chamar de cultura imaterial, como a dança. Eu sei que tem aí das comunidades indígenas as danças, né, diversas danças conforme cada etnia, os artefatos artísticos, tudo isso ou é imaterial, quando é abstrato, algo que não é palpável, ou material, que são os artefatos, aquilo que está exposto lá no museu, naquele local aí escolhido, né, no qual é colocado esses materiais para preservação e expor para a comunidade um pouco da história do local. Então, vamos para a tela, vamos para as correções. Quem fez as atividades pode estar acompanhando agora, vocês que fizeram. Sempre digo, talvez vocês não tenham esse material impresso, porém vocês podem estar fazendo a leitura no material em PDF e agora só corrigindo o gabarito. Primeira pergunta, no que se refere à missão artística francesa? Considere as acessões corretas. Então, a seção 1, os artistas aportaram aqui em 26 de março de 1816, durante o reinado de Dom João VI, o grupo era liderado por Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci não estava nesse grupo. Com o líder apontaram também pintores, arquitetores, escultores, restauradores, ferreiros, carpinteiros e diversos tipos de artesãos. Olha quantos ofícios, né? Quantas categorias tínhamos aí de ofício na missão. Dentre os artistas, o que mais se destacou foi Debré, famoso por suas pinturas históricas, somente dos temas que ele retratava os temas do cotidiano do Rio de Janeiro do século XIX. Então, as questões confundem um pouco, não é verdade, estudante? Por quê? Porque eu trouxe informações que não estavam na aula. Precisaria de ter, por exemplo, pesquisa, mas estão corretas 1, 3 e 4. Por que a 2 não está correta? Porque esse grupo não era liderado por Da Vinci. Muito bem. Próxima questão. O negócio aqui está andando correndo demais. Letra B, questão 1. Questão 2. Sobre a história da literatura brasileira, que teve início em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil.
aponte quais são as escolas, características e autores principais. Então, estudante, trouxe aqui os links para que vocês possam também consultar a esses sites, aí para vocês encontrarem mais informações aí sobre as escolas literárias. Deixa eu ver se eu trouxe um texto. Então, as escolas são, vocês podem pesquisar também no material que eu deixei na aula, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Veja o resumão de literatura Enem. Então, vocês podem estar procurando esse resumo. Então, a literatura brasileira começou não com um brasileiro, mas com um português, que é o Pero Vaz de Caminha, que com a carta inaugurou série das escolas literárias no país. Então, pesquise mais sobre isso, para que vocês possam já estar aí atentos, então, aos estudos da literatura. Quando vocês forem lá para o Clube de Leitura da Professora de Língua Portuguesa, vocês já têm esse conhecimento básico sobre as escolas literárias no Brasil, certo? Essa questão 3, observe a obra, vocês viram essa obra, explique seu significado. Então, estudante, é um recorte, não está a obra completa aqui, porém, vocês podem buscar outras imagens, mas você já tem um pouco de informação sobre essa obra, não é verdade? Lembro na aula que falei sobre ela? São obras de pintores que muitas vezes eles teve como base um texto literário ou uma informação, um registro oficial para fazer ali o seu trabalho. Esta obra, Moema, foi com base então nos poemas, poemas do português, e aí relatando aí uma história romântica de uma índia, uma indígena. Tem um filme também que retrata esse poema. Então, vocês podem ampliar aí mais informações sobre essa obra. Já caiu no Enem. Por que eu trouxe ela? Já caiu no Enem. Esta imagem aí, tem uma questão sobre ela. Eu já trouxe em outra aula. Então, estudante, um pouquinho sobre a obra. Ela é do pintor Victor Meireles, que retratou o que poderia ter ocorrido com ela, com a indígena, depois que ela caiu na água, sorver-se na água. Parece que ela caiu na água, não sei se correndo atrás lá do rapaz que ela se apaixonou, que era um português, que estava junto com a comitiva lá das embarcações de Portugal, e ela se apaixonou por esse português. Então, tem uma história, por trás aí dessa obra. Retrata, então, a personagem homônima do poema épico Caramuru, de 1781, de Santa Rita Durão. A obra trata-se da interpretação de Meireles, ou seja, do pintor, acerca do destino da moça, que emerge nas águas após ser rejeitada por seu amado Caramuru. Então, estudante, busque mais informação sobre esse tema, sobre essa obra, sobre também esse poema, para que vocês possam ter ali uma visão maior sobre essa temática, certo? Atividade 4, identifique quais patrimônio material e imaterial que você identifica na sua comunidade e qual a relevância cultural. Então, uma pergunta bem específica aí para a sua vivência, na sua localidade, certo? Então, vocês podem, trouxe aqui um padrão de resposta, porém, algo que vocês iriam fazer lá naquela atividade prática, junto com os colegas, junto com o professor, buscar refletir aí sobre o patrimônio material ou imaterial. Sei que tem municípios aí que têm sítios arqueológicos, as comunidades indígenas que têm escola da mediação, vocês têm muito material, artefatos, que contam a história do seu povo, da sua cultura. Então é importante conversar, refletir sobre isso, porque são coisas que muitas vezes nós não valorizamos, porque tem a ver só com a minha cultura, só está aqui na minha comunidade, ninguém mais vê sobre isso, então não é importante. É sim importante para você. Quando nós fazemos reflexão sobre quem nós somos, quem são os nossos antepassados, de onde eu surgi, de qual cultura. Eu gosto muito de fazer essas reflexões. Eu sou agora
quem os meus antepassados também foram, né? Porque a gente carrega aí uma carga genética, cultural, né? Que faz parte da nossa família. Então, é uma atividade muito pessoal, porém, eu trouxe um padrão de resposta. Vamos ver aqui na tela. Padrão de resposta, vocês podem dizer que o patrimônio histórico-cultural significa tudo aquilo que é reproduzido pela cultura de uma sociedade, tanto material quanto imaterial. Né? Nós vamos ver o que é imaterial. Ele precisa ser preservado devido à sua grande importância científica e cultural, pois representa a riqueza cultural de um povo, tanto para a comunidade quanto para a humanidade. O patrimônio, então, é a herança de um povo, que garante a preservação de sua memória e da sua cultura, conferindo, então, identidade e alteridade. São bens potencialmente incorporáveis à memória local regional. Então, o patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, está muito ligado também à identidade de um povo. Né? A identidade é aquilo que somos, né? Por meio, então, da nossa história. Eu trouxe também aqui um material complementar, é um vídeo que retrata muito bem aí a missão francesa, porque é tema do Enem, viu, estudante? Então, se vocês quiserem estudar, pesquisar mais sobre esse tema, tem o episódio 1 e o episódio 2. Interessante já assistir. Então, traz aí de forma bem sucinta, um vídeo curtinho, aí o que foi a missão artística francesa, para vocês terem aí um outro ponto de vista, né, sobre essa temática. Muito bem, então, concluímos aqui a nossa aula. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Concluímos, então, essa parte sobre a pintura histórica, certo? Estudante, vamos dar sequência nas outras aulas dos outros temas. Então, fiquem atentos às nossas aulas, façam anotação, se necessário, assistam de novo. E nas dúvidas, né, fale aí com o seu professor presencial. Professor, não estou conseguindo entender, o professor está falando rápido demais, é muito assunto, né, que eu vou estar mandando talvez algum material, como esses vídeos, muitas vezes um vídeo de 10 minutos, 5, 10 minutos, vai ajudar você a clarear as ideias sobre os temas que nós estamos abordando. As aulas são maiores, fala demais. Certas vezes um vídeo resumido é o suficiente aí para ajudar você a entender. E, se necessário, eu envio, sim, materiais complementares para vocês, ajudar vocês, certo? Então, obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima aula.